A história de Ló ficou conhecida na Bíblia principalmente por causa de seu envolvimento com a cidade de Sodoma, aquela cidade que acabou sendo destruída por Deus por causa de seus muitos pecados. Ló era filho de Harã, o irmão de Abraão, o que fazia dele sobrinho do grande patriarca de Israel. Neste vídeo, você vai conhecer tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Ló. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para se inscrever agora e assim você não perderá nenhum dos nossos estudos bíblicos por aqui. A origem e o significado do nome Ló são incertos, mas alguns estudiosos sugerem que talvez o significado desse nome tenha a ver com um véu que cobre. A Bíblia diz que, após a morte de seu pai, Ló partiu da cidade de Ur em direção à cidade de Harã, juntamente com seu avô Terá, seu tio Abrão e Sarai. Depois, quando Abrão saiu de Harã após a morte de Terá, Ló novamente o seguiu em direção a Canaã. Mais tarde, quando houve grande fome na terra de Canaã, Ló também desceu ao Egito com Abrão. E quando a comitiva de Abrão foi expulsa do Egito após Faraó ter descoberto que tinha sido enganado por Abrão e Sarai, Ló voltou juntamente com o patriarca para Canaã. Mas nesse tempo, Abraão prosperou muito, e parece que Ló também foi alcançado por essa prosperidade. Por isso, em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abraão aumentaram de tal forma que a região em que eles estavam não podia mais comportar os dois habitando juntos ali, e isso acabou ocasionando disputas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão e Ló se separaram, mas na ocasião da separação, Abraão generosamente deixou seu sobrinho escolher primeiro a terra que ele desejaria ocupar. E foi aí que Ló escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Então, após se separar de Abraão, Ló partiu em direção a Sodoma e parece que rapidamente ele se envolveu com os negócios daquela cidade. Inclusive, provavelmente Ló chegou a ocupar uma posição social de destaque naquela cidade. Isso porque quando os anjos do Senhor foram até Sodoma, Ló estava assentado à porta da cidade. Nos tempos antigos, os membros mais respeitados de uma cidade se reuniam em seu portão para resolverem os assuntos jurídicos daquela comunidade. Mas o povo da cidade de Sodoma era extremamente iníquo. A Bíblia diz que os homens daquela cidade eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. De acordo com o texto bíblico do Novo Testamento, Ló até ficava profundamente afligido todos os dias por conta da maldade explícita praticada pelos habitantes da cidade de Sodoma. Mas ainda enquanto estava em Sodoma, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis das cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. E na ocasião, todos os bens de Sodoma foram tomados e muitos de seus habitantes foram levados cativos. E Ló não foi uma exceção. Ele teve os seus bens tomados e foi levado preso. Mas quando Abraão foi avisado do que havia ocorrido, ele preparou uma tropa de homens que, em uma batalha noturna, conseguiu derrotar o exército inimigo. E dessa forma, Ló, sua casa e seus bens foram recuperados. Inclusive, foi nesse episódio que Abraão se encontrou com Melquisedeque. Só que essa guerra envolvendo Sodoma não afastou Ló daquela cidade. Então Ló reaparece na narrativa bíblica quando Deus resolveu destruir as cidades da planície, entre as quais estavam Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que antes de Deus destruir Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento ocorreu pela graça e pela misericórdia de Deus e por causa de seu compromisso pactual com Abraão. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Abraão e tirou Ló das ruínas de Sodoma. O modo com que os homens de Sodoma receberam os anjos do Senhor mostra a depravação que trouxe o juízo divino sobre aquela cidade. Os homens de Sodoma queriam ter relações com os anjos que estavam ali em forma humana. E também vale ressaltar a tentativa terrível de Ló de pacificar a situação, quando ele ofereceu suas próprias filhas àqueles homens. Essa atitude demonstrou a fraqueza de Ló e os efeitos nocivos daquela cidade sobre ele.
Como os homens de Sodoma não recuaram querendo se apoderar dos anjos que estavam na casa de Ló, eles foram feridos de cegueira e Ló recebeu a ordem para tirar toda a sua família da cidade que seria destruída. Mas, infelizmente, Ló se mostrou resistente em deixar Sodoma. Na verdade, foi preciso que os anjos pegassem Ló pela mão e colocassem sua família para fora da cidade. A família de Ló também foi advertida a não olhar para trás durante a fuga de Sodoma, mas a mulher de Ló desobedeceu essa ordem e foi transformada em uma estátua de sal. E após sair de Sodoma, Ló e suas filhas foram para uma pequena cidade. Mas por algum motivo Ló teve medo de continuar morando naquela cidade e foi com suas filhas para uma caverna numa região montanhosa. E foi ali que ocorreu algo desastroso. As filhas de Ló engravidaram do próprio pai após tê-lo embriagado. E dessas relações incestuosas nasceram Moabe e Ben-Ami. O primeiro foi o ancestral dos Moabitas, enquanto que o segundo foi o ancestral dos Amonitas. Esses dois povos trouxeram muitos problemas para os israelitas no restante da história bíblica. E esse episódio envolvendo as filhas de Ló é uma grande prova de que a Bíblia jamais esconde os erros, os defeitos e os fracassos de seus personagens. O que mais uma vez reafirma que a salvação de fato é somente pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. Além das referências no livro de Gênesis, Ló é citado muito raramente na Bíblia. No Antigo Testamento, seu nome aparece apenas em outras 2 menções aos seus descendentes, na expressão filhos de Ló, em Deuteronômio capítulo 2 e no Salmo 83. Já no Novo Testamento, Ló é mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, em uma passagem com ênfase escatológica, onde o Senhor relembrou a destruição de Sodoma e o livramento de Ló. E por último, o apóstolo Pedro também citou Ló em sua segunda epístola em mais uma menção ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Finalizando assim tudo o que a Bíblia diz sobre a história de Ló, um homem que teve a oportunidade de aprender com Abraão, o pai da fé, um homem que ele mesmo foi uma prova viva da provisão do Senhor, mas mesmo assim acabou tendo um final patético. Diferentemente de seu tio Abraão, Ló não foi guiado pela fé, mas foi guiado por suas próprias vistas, e seus olhos humanos o conduziram a Sodoma, uma cidade que o afligiu e deixou cicatrizes profundas em sua família. E se você gostou deste vídeo, compartilhe ele com mais alguém, deixe o seu comentário, e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e não se esqueça de ativar todas as notificações.